A vela, ela é constituída... Não vou desenhar outra, não. Vou fazer com essa aqui mesmo. A vela é constituída de abertura, 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 fechamento, máxima e mínima. Máxima e mínima. Então, esse ponto aqui, numa vela de alta, que é uma vela verde, né? Uma vela de alta, na vela verde, a abertura é embaixo. Então, nessa vela aqui, aqui foi a abertura dela. Ela abriu aqui nesse ponto. Vocês viram que ela abriu e praticamente não deixou o pavio? Por que ela não deixou o pavio? Ela já abriu seguindo essa tendência aí que ela estava de alta. Aqui em cima ela deixou um pavio pequeno. Por quê? Durante o tempo ali, essa vela é uma vela de 5 minutos, durante esses 5 minutos, essa vela ela chegou até aqui. Só que ela não se manteve aqui e quando fechou os 5 minutos, ela estava aqui embaixo. Ela terminou aqui embaixo. Então, essa aqui foi a abertura dela. Esse aqui foi o fechamento dela. Aqui não deixou muito, vamos dizer que vamos considerar como se não tivesse deixado nenhum pavio. Então, o preço de abertura dessa vela também foi o preço mínimo que ela chegou. Foi o preço de abertura. E o preço máximo dessa vela foi aonde ela veio aqui no pavio. Então aqui, ó, a gente consegue ver nessas velas aqui que deixaram pavios maiores e entender melhor. Essa vela aqui, essa daqui fechou, tá vendo? Essa daqui abriu. Outra coisa, geralmente a vela, a próxima vela que abre, ela abre, geralmente, ela abre no mesmo local onde a última fechou. Então, por exemplo, aqui, essa daqui fechou aqui e a outra abriu exatamente nesse mesmo local. Quando não acontece isso e elas não abrem no mesmo local, a gente chama de gap. Deixa eu ver se tem algum gap aqui para a gente poder ver. Isso é só para vocês não... Difícil, hein? Não tem nenhum aqui visível. Mas aí, por exemplo, tem uma vela aqui e a outra vela, em vez dela iniciar aqui, ela fica com um espaço ali vazio e ela inicia aqui. O rapaz me deu uma boa ideia aí, colocar em 5 segundos. Talvez apareça algum gap aí. Aqui, achei um. Ó, isso aqui que aconteceu e foi um gap. Tá vendo? Essa vela vermelha, ela terminou aqui e a outra começou aqui.
que causa esse gap? Quando a força da movimentação daquele preço está muito grande, pode acontecer esse gap aqui. Por quê? A tendência é que a força de baixa era tão forte que nesse milésimo de segundo que fecha essa vela aqui e abre essa daqui, nesse milésimo de segundo entre fechamento aqui e abertura, o preço já estava mais abaixo do que o fechamento dessa. Então esses gaps acontecem quando a movimentação está muito forte. Vou voltar lá para os 5 minutos para continuar da onde eu estava. Então aqui, geralmente, né, essa daqui fecha e na mesma altura que ela fechou, a outra abre. Nesse caso, abriu mais uma vela de alta, ela veio aqui embaixo, deixou um pavio, que foi o mínimo que ela chegou, depois ela voltou a subir e deixou uma máxima aqui em cima nesse pavio, voltou a descer e quando terminou os 5 minutos ela fechou aqui. Então ela abriu aqui, desceu, subiu de novo, foi lá em cima e depois fechou aqui. Não. Esse é só para mostrar, entendeu? A questão do gap aí. O rapaz perguntou aqui, quando for assim, se ele entra a favor da tendência por causa do gap. Não. O meu operacional não é voltado para gap. Eu vou explicar para vocês. Isso é só a critério de conhecimento para quem não sabe. Outra coisa. Ah, como que eu sei que a vela vai ser de alta ou vai ser de baixa enquanto ela tá rolando? Por exemplo, essa vela aqui que tá rolando, ela tá verde, apesar que ela já tá fechando já. Mas é até melhor. É o que, mano? Não entendi. Ela vai fechar, a gente vai ver isso aí na prática. Vai abrir uma nova vela de M5 agora, acabou de abrir. Ela abriu aqui nesse ponto e já começou a subir o preço. Então ela vai ficar verde, enquanto o preço se mantiver acima do ponto de abertura dela. Se o preço a partir daqui começar a descer, automaticamente ela já vai ficar vermelha. Espera aí para ver se ela... Vamos acompanhando essa movimentação para vocês poderem entender. Quem não sabe ainda. Tá vendo que ela tá indo lá em cima e quando ela volta, ela já deixa a linha, já deixa o pavio? Estão vendo aí, ó? Ela vai lá em cima, quando ela volta, ela deixa o pavio. E aqui para baixo ela não deixou pavio nenhum. Ela já abriu seguindo essa alta aí. Diminuir o time aqui. Ó, eu botei em M1 aqui, peguei aqui o Euro JPY pra gente ver aqui. Ó, tá rolando essa vela aí de 1 minuto. Vamos vendo aí o que ela vai fazer. Tu viu que chegou aqui, voltou a descer e deixou o pavio. Se a partir daqui desse ponto ela começar a descer e ficar abaixo do ponto de abertura dela, ela automaticamente ela vai ficar vermelha. Vou esperar abrir a próxima vela aí que eu acho que vai dar para ver melhor. Ó, 30 segundos abriu uma nova vela. Ainda não fez nenhum movimento. Ó, começou a subir, já ficou verde. Tá no ponto de abertura dela. Ó. Do ponto de abertura dela, ela desceu e automaticamente ficou vermelha, voltou a subir e ficou verde novamente. Vocês conseguiram entender aí o que faz ela ficar verde ou vermelha? É para onde ela vai com relação ao ponto de abertura dela. Então a gente entendeu que as velas verdes
Os pontos de abertura dela são aqui embaixo e os pontos de fechamento aqui em cima. Nas velas vermelhas, é o contrário. O ponto de abertura delas é em cima e o ponto de fechamento é embaixo, porque ela já abre aqui começando a descer, tá bom? Agora vamos falar de tendência. O preço ele se move em tendências, ou talvez ele fique por algum período lateralizado. Aqui a gente vê uma nítida tendência de alta. Tá vendo que o preço ele está se movimentando, fazendo uma tendência de alta? Só que como eu expliquei para vocês, ele por mais que ele esteja numa tendência de alta, ele não, para ele chegar nesse ponto aqui de cima que a gente tem marcado, nessa resistência, ele não vai chegar aqui e fazer uma vela assim, verde, e pronto, chegou lá. Não vai. Ele vai vir fazendo movimentos contínuos ali de alta e em alguns períodos ele vai fazer esse respiro que eu falei com vocês. Então ele veio, respirou, desceu, voltou a subir, respirou, desceu, voltou a subir, respirou, desceu, voltou a subir. Esses pontos aqui em que o preço respira, como eu já tinha falado com vocês, a gente chama de pullback. E serão nesses pontos que a gente irá trabalhar. Outra coisa, a gente aqui está no gráfico de 15 minutos. E o que acontece? Lá na IQ, a gente opera, André, tendência é a direção em que o preço está tomando. Por exemplo, aqui, o preço ele está subindo, então a gente está numa tendência de alta. Se o preço ele estiver descendo, se ele começar a descer, a gente vai estar numa tendência de baixa. O que caracteriza isso aí é até algo que é bom para todo mundo saber, não só para quem está começando e não faz parte só do nivelamento. Mas o que caracteriza uma tendência de alta? Uma tendência de alta ela é caracterizada quando o preço ele está rompendo mais as resistências e respeitando os suportes, entendeu? Então, quanto mais o preço ele vir rompendo as resistências, ele está caracterizando que ele está numa tendência de alta. E se o preço ele vir rompendo os suportes, se ele está aqui e vir rompendo os suportes, a gente está com suporte aqui. Caraca, ficou torta pra caramba isso aí. A gente está com suporte aqui, com outro suporte aqui, e ele está vindo e está rompendo o nosso suporte, ele está numa tendência de baixa. Vou falar sobre isso, topos e fundos ascendentes. Tendência de alta, ela é caracterizada por topos e fundos ascendentes. Esse topo aqui, ele tem que ser maior do que o topo anterior a ele. Esse topo aqui, ele tem que ser maior do que o topo anterior a ele. E a mesma coisa com os fundos. Esse fundo é maior do que esse fundo aqui atrás, que é maior do que esse fundo aqui atrás. E o que é maior, esse fundo aqui é maior do que esse. Esse fundo aqui é maior do que esse. Isso numa tendência de alta. Numa tendência de baixa, é feita por topos e fundos descendentes. Esse topo aqui é maior do que o topo que foi feito aqui. E esse fundo aqui é maior do que o fundo que foi feito aqui. E por aí vai. Tá. Peraí, deixa eu limpar aqui.
Outra coisa sobre tendência. Existe tendência primária, tendência secundária, e a gente opera aqui na IQ na tendência terciária já. O que é a tendência primária? A tendência primária é aquela tendência em que os times maiores fazem. Por exemplo, aqui, um gráfico de 4 horas. A gente não vai trabalhar com ele, com esse gráfico de 4 horas. Mas se vocês perceberem aqui, não vou nem usar o de 4 horas não, vou diminuir. Vou usar o de M15 mesmo. Bom, abaixei meu um pouco. Gráfico de M15. No gráfico de M15, nosso aqui, a tendência primária é a alta, tendência de alta. Essa aqui é a tendência primária. A tendência secundária, em alguns pontos, ela foi hora de alta, hora de baixa. Ó, aqui ela foi uma tendência de alta. Aqui ela fez 3 velas vermelhas e foi uma tendência de baixa. Ela voltou para a tendência de alta aqui de novo. Aqui ela fez uma nova tendência de baixa. Aqui uma tendência de alta de novo. E por aí vai. E a gente opera aqui em um time pequeno, que é o de 1 minuto. E o gráfico de 1 minuto, ele é essa tendência terciária. Então, eu vou ensinar para vocês já na próxima aula, né? Com relação ao MT4, porque lá no MT4 eu faço meu traçamento em M15, acompanho em M5 e opero em M1. Então, a gente vai ter que ficar ligado na tendência primária em M15, na tendência secundária em M5 e na tendência terciária aqui em M1, para a gente fazer as nossas operações. Deixa eu botar aqui no MT4, só para mostrar a vocês. Aqui está no gráfico de M5, no MT4. Aqui acabou que não está com uma tendência bem definida. Deixa eu pegar um outro aqui. Aqui já está com uma tendência mais legalzinha para a gente poder falar aí. Se a gente for ver aqui, ó, esse ponto aqui, no gráfico de M5, o preço ele já praticamente está fazendo uma lateralização. O que é a lateralização? É quando o preço ele perde essa força de seguir a tendência dele predominante. Então, ele nem cai e nem sobe. É como se fosse uma zona de briga. Aqui é a zona onde o dono do mercado está brigando com as donas de casa. Elas estão falando que querem que o preço caia e ele está falando que quer que o preço suba. E ninguém chega numa conclusão óbvia. Ninguém consegue se acertar. E ali o preço ele fica subindo e descendo. Toca aqui, sobe, toca aqui, desce. Fica meio que lateralizado. Então, o que acontece? Aqui, na tendência secundária, em M5, está lateralizado. Na tendência primária, que é em M15, está numa tendência de baixa. Ó. Está numa tendência de baixa. E na terciária, que é em M1, já está aqui meio que fazendo uma tendência de alta. Ó. Tá vendo? Então, para a gente operar lá na IQ, a gente tem que ficar ligado nessa situação. Por quê? Em M5, a gente acompanha em M5, a gente sabe que está lateralizado.
Aqui ele tocou num suporte. Voltou a subir. Provavelmente ele vai vir buscar essa resistência aqui de cima da lateralização. Até ele buscar essa tendência aqui de cima da lateralização, ele pode vir fazendo esse movimento de alta em M1. Então aqui a gente vai priorizar as compras, caso a gente opere nesse período. Mas a gente vai ficar ligado nessa tendência primária também. Por quê? Pô, eu tô em M1 tá numa tendência de alta, em M5 tá lateralizado e agora do nada o preço começou a romper tudo, começou a cair, romper tudo. Por que que ele fez isso? Por que que ele tá fazendo isso? Porque ele tá numa tendência predominante ali na primária de baixa, entendeu? Então, tem que ficar muito ligado nisso. Às vezes, logo de começo, assim, pode parecer muita coisa, muita informação, mas é igual aprender a dirigir. No começo você acha que é muita coisa, é muito retrovisor, é muita coisa para prestar atenção, volante, embreagem, freio, mas depois vocês vão entrando vai entrando no sangue e é como, parece até que é igual jogar videogame. No primeiro dia você acha que é muito botão. A partir de depois você já começa a fazer sem olhar. É mais ou menos isso aqui. No começo pode ser que pareça muita coisa, só que conforme a gente for desenvolvendo as aulas, vocês vão ver que não é isso, esse bicho de 7 cabeças. Eu vou soltar aqui o microfone de vocês, e aí se alguém tiver alguma dúvida, vocês aproveitem esse momento para tirar. Por favor, um de cada vez, tá? Bom, tá liberado aí. Quem quiser falar, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Em M1 tem uma tendência altista, uma micro tendência de alta. Eu vou pegando pullback a favor da alta até chegar numa zona de venda de M15, no caso? A princípio, sim. Eu vou falar mais disso na próxima aula, que a gente já vai traçar ali, a gente vai fazer os traçamentos em M15, vai acompanhar em M5 e operar em M1. Só que a princípio, pra gente que opera OB, qual é a tendência que a gente vai... a tendência que a gente vai ficar prestando mais atenção vai ser ali em M1, entendeu? Por mais que a tendência primária seja a tendência de baixa, a gente tem que ficar muito atento lá em M1 que está fazendo, entendeu? E a gente também precisa ficar atento ao topo que fez ali, que pode ser o ponto em que ele vai buscar para depois voltar a descer de novo, entendeu? Mais alguém, alguma dúvida? Roberto, como é que tira essa linha que tá traçando as velas, a linha vermelha? Você clica nela, aperta com o botão direito e aqui, ó, Do remover. indicador, né? Isso, com o botão direito e E remover. esse outro aqui que fica em cima é azul e vermelho. também serve. Azul e vermelho? em cima aqui no canto esquerdo. Aqui, isso aqui? Não. Então, um indicadorzinho que fica mudando aqui a numeração. No seu não tá aí. Um que fica aqui, né? É, aí. Não tem a opção aí de fechar ele, não? No 30, É o com o botão tem. direito? Aqui, ó, é esse aqui? É, esse aí. É só apertar Alt T, mano. Fechei já. Conseguiu fechar? Aqui, eu fechei. Mais alguma dúvida aí? Tua voz tá falhando aqui pra mim. O vídeo tá falhando. Pode ser tua internet, cara. Botando Tua muito. voz também tá falhando pra mim. Alguém aí, mais alguma dúvida? Eu tenho, Gago. Fala aí. Como é que a gente consegue Gente, rapidinho, tem muita gente falando. Pô, tem gente aí que tá vendo televisão, velho. Se pudesse abaixar essa televisão aí. Pô, me ajuda.
Aí fala aí agora, aí pergunta aí. Ô, Humberto. Pode falar. Então, como é que faz para colocar a cor do gráfico como o teu aí, na tua tela? Ó, quando você abre, ele tá todo preto, correto? Isso. Tá todo assim. Botão direito, propriedades, botão direito, propriedades. Vai vir aqui, ó, vai abrir aqui cores. Aí você clica aqui e vai lá na terceira opção, Black on White. Ok. Achou aí? Sim. Ó, ok. Você agora aqui vai botar no gráfico de vela, que tá no gráfico de barra. Vai botar no gráfico de vela. Vai botar em M5 ali. Vai pegar e aumentar o zoom. Ô, Basílio. Pode falar aí. Toda vez eu vou ter que fazer isso aí? Toda vez que eu abrir o MetaTrader? Não. Depois que você ele já vai ficar configurado, entendeu? Então, tipo, toda vez que você fechar ele e abrir, já vai estar ali desse jeito. E depois que você fizer os seus traçamentos, as suas linhas, ele já vai ficar com as linhas também salvas, entendeu? Humberto, para ficar mais fácil ali a questão dos frame times. Como que eu boto ele ali na barra de ferramentas, que nem o teu? O meu eu tenho que apertar e... Vou te enganar, não, eu não lembro não, cara. Peraí, deixa eu tentar achar aqui. Clica aqui nessa barra aqui, ó. Peraí, exibir. Vê aqui em cima aqui. Arquivo, exibir, inserir, gráfico. Eu vou dar uma olhada. Isso, dá uma olhada aí que eu não, agora de cabeça assim eu não lembro não. Beleza. Mais alguma dúvida aí? Humberto, se liga só, o meu MetaTrader do FBS eu não consegui abrir não, mas eu baixei um outro aqui também, eu esqueci o nome dele, o gráfico é igualzinho, não mudou praticamente nada. Uhum. Aí eu queria saber se eu posso colocar aqui também, tá escrito MetaTrader aqui. Não tem problema não, pode usar isso aí mesmo, tá? Basílio. Fala aí. Tem um cara que perguntou aqui, ó, só faço alguma entrada, então, quando a primária e secundária e a TCA estiverem seguindo a mesma tendência? Não. Não vai fazer isso, não. Eu só peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que aí agora, na próxima aula, na quarta-feira, a próxima aula é quarta-feira, tá? 11 horas também. Na próxima aula, quarta-feira, eu vou começar a falar sobre os traçamentos e vou explicar ali como é que eu faço para poder marcar e como é que eu opero. Aí eu vou começar mostrando para vocês na prática ali de verdade, vocês vendo como as coisas funcionam, tá bom? Cara, posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Para que usar o MetaTrader? Vou explicar na próxima aula também. Outra coisa que é importante sobre isso. Tem gente que não tem. Pera aí, deixa eu só desativar o som aqui de vocês. Ativa o som aí, quem puder. Não vou desativar aqui, não. Quem puder aí, por favor, me ajuda aí, desativa o som aí. Eu vou falar aqui rapidinho. Olha só. Por que... Eu vou já até falar logo. Por que a gente utiliza o MT4? Gente, para quem... Eu acredito aqui que todo mundo quer ser um trader profissional e quer ganhar dinheiro de verdade com isso. Para quem quer ser profissional e ganhar dinheiro de verdade com isso, o MT4 é a luz. Entendeu? A gente precisa utilizar o MT4. Por quê? No MT4, a gente vai acompanhar os times maiores. E lá na IQ, a gente vai operar em M1. Tem traders
que eles utilizam até mais de uma tela para poder fazer isso, entendeu? Em uma tela eles deixam o MT4 aberto, numa outra tela eles deixam a IQ aberto, e alguns têm até uma terceira tela para poder acompanhar as notícias que vão sair no dia, para poder deixar no site do Invest aberto. É até uma outra coisa que eu vou falar com vocês sobre as notícias. Vou falar logo. Tentar deixar tudo esquematizado para poder na próxima aula a gente já partir para a questão do operacional e a gente poder começar a ver como é que funciona. Deixa eu ver aqui. Ó, leitura. Perguntou aí se eu recomendo alguma leitura. Eu recomendo que leia o livro Trade in the Zone. É um livro muito bom. Aí, ó, obrigado. O M. Oliveira botou aí como é que faz para botar o tempo ali em cima. Cara, o Gabriel Cabral perguntou se é só um pullback ou uma reversão de tendência. Meu querido, para mim, isso eu tô falando para mim, toda reversão de tendência também é um pullback, porque é um ponto em que o preço ele respira e toma uma nova decisão. Então, para mim, uma reversão, ele também é um pullback, porque para ele reverter, ele respira e volta a subir de novo ou volta a descer de novo, seguindo uma nova tendência. Entendeu? Ah, ó, perguntou aqui, por que que eu não deixo da mesma cor lá do que da IQ? Por quê? Para deixar da mesma cor aqui, eu teria que configurar manualmente. E, sei lá, não tenho paciência para ficar configurando manualmente, não. Então eu deixo aqui desse jeito mesmo. Ó, o Trading the Zone tem no. É só jogar lá no Google que tem. Que vocês conseguem achar o PDF dele. Ó, essa questão aí que tava falando aí, o Matheus falou sobre estudar sobre candle, padrões, né, de vela. Eu não recomendo estudar agora não, porque o que a gente opera aqui em OB, em M1, não faz esses padrões que geralmente fazem times maiores, entendeu? Por isso que eu tô falando para vocês que pra gente ali todas as tendências, todas as tendências, tanto a primária, a secundária e a terciária, são importantes. Em M1, coloque isso na cabeça de vocês. Em M1, as coisas acontecem muito rápidas, entendeu? Então, em M1, uma vela faz um padrão de martelo, uma vela faz um padrão de estrela cadente, uma vela faz um outro padrão, e aí um padrão significa alta, outro padrão significa baixa e um outro significa lateralização. Então, em M1, as coisas acontecem muito rápido, não tem como a gente se orientar por esses padrões de vela. Eu vou ensinar para vocês, por favor, tenham paciência. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula como a gente vai operar aqui em OB e vocês vão entender, tá? André, eu não entendi muito bem a tua pergunta aí, não. M. Oliveira, tem o livro em PDF na internet. Outra coisa, vou voltar aqui para a questão aqui, ó. Vocês estão acompanhando a minha tela aqui. A gente vai falar sobre a questão das notícias. Toda vez antes da gente operar, isso aqui também é um ritual diário do trader. Toda vez antes de operar, ele vai entrar aqui no site do Invest, ó, investing.com, e vai aqui no calendário econômico. Calendário econômico. O Gustavo falou que vai mandar lá no grupo nosso lá o PDF do livro. A gente vai entrar aqui na Invest no calendário econômico. Calendário econômico. Aqui no calendário econômico aparecem as notícias que vão acontecer no dia. Tá vendo aqui, ó, hoje, dia 8 já,
vão acontecer essas notícias aqui. E aqui tem os horários das notícias também. Além de aparecer as notícias, também tem os horários delas. Por que as notícias são importantes para a gente? Cada notícia ela tem um grau de importância e de volatilidade em cima daquele ativo, daquela moeda. E aqui mostra esse grau de importância. As notícias que têm um touro, elas são as notícias com grau de importância menor. Aqui tem dois touros, dois tourinhos aqui, são notícias com uma volatilidade média. Elas têm uma importância média com relação à movimentação da moeda. E as notícias que têm esses três touros são as notícias que vão gerar grandes movimentações naquele ativo, naquele momento ali. Espera aí rapidinho, explica de novo o tempo da parada dos 30 segundos, quando quebra outra vela. Se eu quiser fazer uma operação para a próxima vela, eu tenho que... Tá bom, já vou explicar isso de novo. No MetaTrader não consigo olhar durante muito tempo para o passado, ele volta automaticamente. Ah, tá. Ó, eu não sei se tá todo mundo com esse problema aí, aqui na MT4. Calma aí. Ó, o pessoal que tá tentando voltar aqui no MT4 e ele tá jogando pra frente de novo, o verdinho aqui tá clicado, tá vendo? Tá com o verdinho clicado. Eu vou ficar voltando pra trás e ele vai jogar pra frente de novo. É só tirar o verdinho e clicar no vermelho, que aí você vai poder ter liberdade agora pra poder fazer o que você quiser aí, tá? O zoom no MT4 é na lupa que tem ali em cima. Então, voltando aqui porque eu estava falando das notícias. Isso aqui é muito importante, tá? As notícias que tem três touros são as notícias de grande volatilidade. Então, a gente tem que ficar atento a essas notícias, principalmente, mas todas as outras também são importantes e a gente também vai ficar atento. Eu prefiro operar num horário em que não tem nenhuma notícia próxima, porque o preço ele vai... Amanhã de manhã eu vou operar, eu já vou mostrar aqui para vocês o período que provavelmente eu vou optar ali de operar. Ó, amanhã, no horário que eu geralmente opero, vão ter algumas notícias. Eu geralmente opero aqui das 5 até as 7. Vão ter aqui algumas notícias. A maioria delas é com um touro só, então é uma notícia de baixa volatilidade. Eu vou prestar mais atenção nessa daqui, no GBP, nessa daqui e nessa daqui. O que eu faço quando vai haver uma notícia de 2 touros ou até mesmo de 3? Eu vou esperar de 10 a 15 minutos antes da notícia e de 10 a 15 minutos depois da notícia para voltar a operar. Então, por exemplo, aqui, ó, quem for operar amanhã, que for operar um pouquinho mais tarde, ó, daria para operar, por exemplo, ó, aqui, daria para operar tranquilo. Depois das 7, ó, depois das 7 até as 9 ali daria para operar tranquilo. Não, vocês estão vendo aqui, não vai ter nenhuma notícia. E depois das 10 ali, ó, essa notícia aqui não deram o horário certo dela, então não vou contar ela. Então, das 10 até meio-dia e meia ali também daria para operar tranquilo. Porque não haveria nenhuma notícia para poder zoar ali com o nosso gráfico.
Por que as notícias são importantes? Cada notícia, ela significa algum dado estatístico do governo, algum balanço que saiu, sei lá, alguma informação que seja relativa para aquele país, entendeu? E quanto mais importante é essa notícia, aí é o que acontece aqui dos touros. E por que que para a gente aqui que opera é importante? Porque essa notícia, ela pode mexer com o valor da moeda, daquela moeda, com relação a outras, entendeu? Vou dar um exemplo para a gente aqui prático. O nosso presidente agora é o Jair Bolsonaro. Vamos dizer que amanhã, eu não sei quanto que está o índice brasileiro, deixa eu ver aqui. A Ibovespa Futura está nos 100 mil pontos, na casa dos 100 mil pontos. Vamos dizer que amanhã sai uma notícia que o filho do Jair Bolsonaro, que é deputado federal, sei lá, não, que é senador, Flávio, se eu não me engano, vamos dizer que sai uma notícia que o Flávio Bolsonaro foi preso. Vai ser uma notícia que ela não vai estar catalogada aqui na Invest, vai ser uma notícia que a gente não vai estar esperando, mas vai ser uma notícia que vai mexer com a Ibovespa. Provavelmente a Ibovespa vai despencar para casa ali dos 95 mil pontos, 94 mil pontos. Então, às vezes, algumas notícias fora ali do nosso país, em alguma moeda aqui, pode ocasionar grande volatilidade no gráfico. Uma das piores semanas que eu operei esse ano foi uma das piores. Foi logo algumas semanas atrás, quando estava uma guerra econômica entre a China e os Estados Unidos. E vira e mexe o Trump, ele soltava um tweet lá nas redes sociais dele. E por mais que pra gente, tipo, pudesse ser algo bobo, ele só tweetou, mas mexia e muito com a volatilidade do mercado, muito. Outra coisa importante, vocês podem perceber aqui que tem várias notícias de vários países. Só que as duas moedas que mais mexem com o mercado é o euro e o dólar. Se tiver uma notícia aqui no dólar de grande volatilidade, provavelmente vai mexer com outros pares de moeda também que não tem a ver com o euro e nem com o dólar. Por exemplo, tem um par de moeda AUD JPY. AUD JPY. O AUD JPY, o AUD é a moeda da Austrália e o JPY é a moeda do Japão. Não tem, entre aspas, não tem nada a ver com o euro e nem com o dólar. Mas uma notícia lá nos Estados Unidos ou uma notícia lá na Europa de grande volatilidade podem também influenciar com o preço do AUD JPY. Um exemplo. E principalmente quando a notícia é lá nos Estados Unidos. A volatilidade que causa no mercado é ainda maior do que quando a notícia é na Europa. Outra coisa aqui das notícias. Se vocês forem ver, geralmente são dados estatísticos, como eu falei para vocês. Por exemplo, aqui, vai sair lá na Suíça, acho que é Suíça, amanhã, taxa de desemprego. Vai sair esse dado estatístico aqui da taxa de desemprego. E aqui eles dão uma projeção e um prévio. A projeção é o que eles esperam que saia. Se sair abaixo dessa projeção, sair 1,7, no caso aqui, a taxa de desemprego, né? Como é a taxa de desemprego? Se sair abaixo da projeção, no caso seria uma notícia positiva, porque o desemprego caiu mais do que eles esperavam que cairia. Então,
aqui vai ficar verdinho e provavelmente a moeda da Suíça ela vai dar uma valorizada, mesmo que seja pouca, mas ela vai dar uma valorizada. Agora vamos dizer que a projeção deles, o que eles esperam que saia, seja 2,1, só que a taxa de desemprego saia 3,0. Saiu maior do que eles esperavam. Vai sair vermelha a notícia aqui e vai fazer o ativo que tem a CHF provavelmente cair. Só que existem notícias que não são taxas e nem dados estatísticos econômicos do governo, que são notícias que a gente precisa ficar ainda mais ligados. Quais são? As notícias que tem esse símbolozinho aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse um alto-falante. Quando tem esse alto-falantezinho, significa que é algum discurso, algum pronunciamento, alguma coisa desse tipo que algum chefe de governo ou chefe de estado fará, entendeu? Então, por exemplo, se amanhã tivesse aqui um pronunciamento do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia aqui no Brasil, estaria com esse alto-falantezinho aqui. E por que essas notícias a gente tem que ficar ligado? Por ser um discurso, provavelmente ele vai soltar algum dado estatístico ali. Só que a gente não vai ter como, a gente não tem como ter a certeza exata de qual momento vai ser soltado esse dado estatístico. E o discurso pode durar 20 minutos, 15 minutos, como pode durar 1 hora. Então, a gente tem que ficar ligado no sentido de que, se esse discurso, por exemplo, dura 1 hora, a gente vai ficar ali 1 hora com uma volatilidade talvez grande no gráfico. Por exemplo, aqui, ó, é um discurso, falta 50 minutos, né, para ter. Falta 50 minutos para acontecer esse discurso aqui. É um discurso e ainda tem 3 touros. Então, ali nesse período ali, eu ficaria pelo menos umas meia hora antes e umas meia hora depois sem operar, por ser discurso. Notícias normais, que vão sair ali dados, eu esperaria aí de 10 a 15 minutos. Discursos eu esperaria de 30 minutos ali, antes e 30 minutos depois. Ah, por que 30 minutos antes? Porque muitas vezes o ativo ele já começa a volatilidade dele antes de sair, de começar o evento ou sair a notícia mesmo, entendeu? Uma outra coisa que eu aconselho todos vocês fazerem amanhã, se possível, escolhe aqui uma notícia de grande volatilidade, tipo essa daqui, 9,6, e abram um gráfico. Abram a IQ nesse período e não abram ordens, não façam operações. Só abram a IQ e fiquem olhando a movimentação que as velas farão nesse período, quando sair a notícia. Vocês vão ver que vai ser uma movimentação forte, grande volatilidade. Então, eu aconselho isso aí para vocês fazerem, que é algo que dá uma experiência, uma bagagem legal. Outra coisa, para quem tiver interesse, esse site aqui tem um aplicativo para ele. É só ir na loja de aplicativos aí do celular, ou na App Store, ou na Play Store, e baixar lá o aplicativo, se cadastrar. E aí é a mesma coisa, calendário econômico. Não é notícias, tá? Tem uma opção aqui, notícias, não é essa. É calendário econômico. Tá bom? Eu vou abrir aí de novo aí para poderem tirar notícia aí, para poderem tirar dúvidas aí. E logo após vou encerrar a aula. Como eu disse, peço para que tenham paciência. A partir de quarta-feira eu vou mostrar para vocês o meu operacional e a gente vai começar a operar juntos aí.
Não, ó, notícia de 3 touros, o João Henrique perguntou, notícia de 3 touros, eu deixo de operar o ativo da notícia ou simplesmente deixo de operar no momento da notícia? Tipo, você só vai evitar de operar naquele ativo ou se você vai evitar de operar em todas as moedas? Foi o que eu disse. Quando uma notícia de grande volatilidade, pode ser que influencie em outros pares de moeda também. E ainda mais se forem países próximos. Um exemplo, teve um dia desses aí que eu estava operando, saiu uma notícia 10h30 da noite na Nova Zelândia. E eu estava operando o par de moeda Audi JPY. Eu estava aqui no Audi JPY, tranquilo. Falei, pô, não vai ter notícia na Austrália, não vai ter notícia no Japão, só vai ter uma notícia na Nova Zelândia. Quando saiu essa notícia na Nova Zelândia, o gráfico ficou todo zoado. Por quê? Se vocês forem ver no mapa, a Austrália é aqui e a Nova Zelândia é logo aqui embaixo. Então foi uma notícia que, de certa forma, mexeu com a Austrália também. Por exemplo, a gente aqui no Brasil teve essa situação toda aí na Venezuela e tal, de certa forma também mexeu com a economia brasileira, principalmente a economia lá do estado, se eu não me engano era Roraima, que estava recebendo esses venezuelanos e estavam mais de frente ali com aquela situação. Isso mexe, entendeu? Então, tipo, amanhã tem essa notícia aqui, daqui a pouco tem essa notícia aqui no GBP, de 3 touros. Pode ser que mexa com pares de moedas que tenha euro, porque é próximo, o Reino Unido ali da Europa, entendeu? Então, por isso que tem que ficar ligado aí em todos os pares de moeda. Espera aí, deixa eu ler aqui. O Lucas está perguntando se eu me importo que gravem a aula. Gente, eu não me importo que gravem as aulas. Não me importo mesmo. Só que eu dou 6 meses de acompanhamento para vocês. Exatamente. Para caso surjam dúvidas, vocês poderem tirar comigo. Mas quem quiser, quem se sentir mais seguro gravando, fiquem à vontade, eu não me importo. Para marcação, você marca vela ou pavio. Vai ficar para a próxima aula. Vou mostrar como é que eu marco. As operações serão realizadas na FBS? Não. As operações serão feitas na Equioption. A FBS a gente só vai acompanhar. Tá bom. Eu vou abrir aqui o microfone aqui de vocês. Quem quiser perguntar aí, pergunta. E logo após encerraremos aí. É, Basílio. Fala aí. A questão da entrada, cara, antes dos 30 e depois dos 30. Como você costuma entrar para próxima vela, como é que eu faço isso aí? Olha só. Aqui em cima tem a marcação. A gente vai pegar para a próxima vela, correto? Se tiver, isso aí eu vou mostrar na próxima aula também. Quando tá em mais de 30, você pode pegar a operação, tipo, já vai para a próxima vela. Ó. Peguei uma operação uma operação aleatória aqui, tá? Só para vocês verem. Peguei uma operação de compra aqui aleatória, já vai para a próxima vela, porque tá em mais de 30. Agora aqui, vou esperar dar 30 e vou pegar uma outra operação aleatória. Ó, deu 30, abriu essa vela. Se eu pegar aqui uma operação agora, vai ficar para essa mesma vela. E tá rolando aqui já. Se eu quiser que vá para a próxima vela, eu tenho que clicar aqui no mais. Aqui, ó. Esse maisinho aqui, tá vendo? Ó, aqui. Se tiver menos de 30, eu clico aqui. Que aí vai para a próxima vela. Cliquei, agora vai para a próxima vela. Tá vendo aí?
Viu? Então é isso. Mais alguma pergunta aí? Alguém tem mais alguma pergunta aí, gente? Oi? Ô, Humberto, por que tu mudou tua conta pra dólar? Sei lá, cara. Resolvi mudar. Deixa só o outro rapaz falar aí a pergunta aí. Pode falar aí. O FBS. Você tinha dito que Oi? o FBS, a gente usa ele funciona ao vivo igual o sistema da IQ. Tempo real. Em tempo real. Aí utilizo o FBS para controlar o tempo maior e o IQ, no caso, no M1 para poder operar, certo? Isso, eu vou explicar na próxima aula como é que a gente vai utilizar a FPS melhor. Beleza. A gente vai fazer os nossos traçamentos lá na FPS, em M15. A gente vai operar em M1, vai deixar lá na FPS em M5. E vai operar aqui na IQ em M1. Beleza. Tá bom? Beleza. Mais alguém aí? É isso, Dúvida, Humberto. é o MT4, é o MetaTrader. Pode falar. Bora lá. Você estava mostrando aqui no FPS o meu aparecendo como atualizando. Tá? Aí, no caso, para eu resolver esse problema para o próximo, eu tenho que fazer o quê? Eu desinstalo ele por completo. Não precisa fazer isso. Você baixou por onde? Pela FBS? Eu não lembro, cara. Eu acho que foi alguma corretora dessa que é para fazer o download, eu baixei. Aí eu já procurei aqui no meu e-mail e não encontrei nenhum e-mail. Tá. Por isso que eu tô perguntando. Então, ó, olha só. Vou fazer aqui rapidinho para vocês poderem ver. Quem tá com esse problema aí que baixou e não sabe por onde baixou, tenta fazer isso aqui, ó. Vem no MT4 aqui em arquivo. Pera aí. Arquivo, faz todo mundo aí comigo aí. Arquivo. Aí aqui tem a opção aqui embaixo, abrir conta, login na conta de negociação, conexão e tal. Bota aqui, abrir conta. Aqui vai dar várias opções. Você bota aqui, conta demo. Bota aqui para avançar. Isso é só para quem tiver com problema, tá, gente? Quem não tiver, mantém. Avança. Bota aqui, ó, nova conta demo. Avança. Entenderam? Tá. E ele vai gerar uma nova conta ali demo, um novo login, uma nova senha para você. Tá bom? Não, deixa eu estar aqui. Se você não conseguir, você procura a corretora que você baixou e tenta entrar com o suporte dela, que ela vai te ajudar, porque aí pode ser alguma coisa com relação ao servidor, entendeu? Entendi. Tá bom? Não, beleza. Mas aí, Oi. pra ver se eu consigo ajudar, eu tava com esse problema e eu resolvi. Eu loguei na hora de colocar a senha, logo abaixo não tinha um servidor, que não tem esse FBS Real 3. Eu tinha um tipo demo e eu tentei logar. Apareceu que entrou, mas no canto inferior de quem tem esse problema, observa lá. Aparecia uma mensagem vermelha pequenininha abaixo do gráfico. Ah, boa. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra você. Aqui, ó. Ó, aqui. Isso. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? O meu tá verdinho. Esse verdinho aqui do meu significa que o gráfico meu tá rolando. Quem tiver com esse negócio aí vermelho é porque o gráfico não tá rolando. Aí ele apareceu ali login e histórias. Aí eu coloquei no meio do PDF e percebi que eu tinha colocado o servidor errado. É isso aí. O meu tá vermelho. Então é porque o teu gráfico aqui, ó, não tá rodando. Geralmente, quando dá esses problemas, geralmente é servidor. Quando dá esse... Se a internet estiver ruim, não, vai ficar vermelho aqui. Quer dizer que o gráfico não está rodando. Se tiver essa coisa que tá funcionando, tá completo. Geralmente é servidor, tá bom?
Por isso que qualquer coisa vocês entram em contato com aonde a corretora e aonde vocês baixaram. Só que aí, ó, por favor, quem não conseguiu aí, tá aparecendo vermelho aí, na próxima aula tenta trazer aí com isso resolvido, porque a gente vai usar, tá? Ó, o rapaz botou aqui, fechei todos os ativos, não tô achando pra abrir de novo. O que você vai fazer, meu querido? Ó. Caraca, tem. Geralmente ele fica aqui no canto. Se você fechou e não tá aparecendo nada, você clica com o botão direito aqui no meio, clica com o botão direito aqui no meio, que ele vai te dar uma opção parecida com essa daqui, ó. Janela gráfica. Se ele não te der essa opção aqui, você vem aqui em cima, no gráficos. E vai aparecer aqui para você essa opção. Tá bom? Gente, vou encerrar a aula por aqui, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida aí, ficou com vergonha de perguntar, me chama aí depois que eu vou tirar a dúvida. Na próxima aula a gente vai voltar. Acredito que todo mundo vai estar mais acostumado já. Vai estar mais acostumado já com o MT4, vai estar mais acostumado com a IQ, vai estar acostumado com tudo aí. E vai facilitar bastante aí as nossas operações. Tá bom? Então, um abraço aí para vocês. Basílio, Boa noite. Aqui. Fala. Em questão lá do depósito lá, né? Eu tava com cartão normal lá, já tinha feito uns 2, 3 depósitos lá normal. E aí ontem minha conta tava zerada, né? E aí eu fui fazer o depósito lá e não consegui, cara. Tá dando um erro no cartão, né? Aparecendo uma mensagem lá em vermelho. Você já tinha depositado por esse cartão? Já com o cartão, já. Tá saindo não. E aí não fui tentar aqui e não consegui. Então, aí você vai ter que entrar em contato com o suporte deles aí. Será que porque não foi? Porque eu, tipo assim, minha namorada tava tentando colocar o cartão dela e não tava conseguindo, né? Aí eu coloquei esse mesmo cartão que tava na minha conta, na conta dela. Não, aí não, pô. Aí não vai, será mano. Aí não vai, mano. Se liga. Aqui na IQ, porque às vezes a gente não leva tão a sério a IQ Option de forma geral, mas o que acontece? Você vai depois quem tá aí ainda na sala, preste atenção nisso. Você depositou por uma conta Netelia na IQ, você só pode depositar agora por aquela conta Netelia. Se você botar essa conta Netelia em outra conta da IQ, vai bloquear. Você pegou um cartão de crédito e botou em uma conta, você só pode depositar com aquele cartão naquela conta. Se você depositar em outra conta, a IQ vai entender como fraude, entendeu? Quando você gera boleto, eles pedem um CPF ali naquele boleto. Quando você bota o CPF, tenta pagar o boleto por uma conta que seja o mesmo CPF da conta que você botou. Galera, tudo isso aí entra como fraude, entendeu? Se você pega um cartão e coloca numa conta de outra pessoa, o cartão que está com seu nome, ou o cartão que está no nome de outra pessoa, você bota na sua conta, eles podem entender isso como fraude, podem entender que você está fazendo algo... Então, e agora, como é que eu faço para remover o meu cartão da conta dela? Então, agora você vai ter que entrar em contato com o suporte, ou, se você quiser, você pode excluir a conta dela e o teu cartão vai sair de lá. Eu posso excluir a conta dela? Pode excluir a conta dela, depois você faz uma nova conta. Assim, porque ela tava tentando com o cartão dela da Nubank, né? Aí eu vi lá que o cartão da Nubank não aceita. Cara, Nubank não vai, Nubank. O melhor cartão... Aí eu fui e coloquei meu cartão, que o meu cartão é pré-pago, né? Da PagSeguro. Então, o melhor cartão é esse. O melhor cartão é esse. É o da PagSeguro. É o melhor cartão que tem. É o que eu uso. Isso aí. E aí, cara, ela não tava conseguindo, aí eu peguei e fiz o depósito pra ela, né? Um depósito mínimo lá. Outra coisa. Quando você deposita por cartão,
para você sacar, você vai ter que sacar pelo cartão, estorno, tá? Para você poder sacar por outro método, você vai ter que sacar todo o valor que você depositou com o cartão primeiro, tá bom? Mas como assim? Por exemplo, se eu coloquei... Você depositou R$100 pelo cartão. Para você, com esses R$100, você fez 200. Você quer sacar 100. Esses primeiros 100, você vai ter que sacar pelo cartão, estornando. Os próximos 100 de lucro, você pode sacar da forma que você quiser. Mas os primeiros 100 que você depositou, vai ter que ser pelo cartão. Entendi. Fala, galera. Cheguei agora, hein? No caso, se eu pedir um saque lá pro banco normal, demora mais ou menos quanto tempo? De 2, acho que é 3 dias úteis. Geralmente cai em um dia, mas o certo aí é levado pelo menos uns 2 dias úteis. Você usa o normal? Você usa o quê mesmo? Neteller, para sacar e para depositar. Você acha melhor? Ou às vezes eu uso o boleto para depositar. Boleto, Então, boleto você acha melhor a Neteller para fazer saque? Eu prefiro. Então vou fazer O que acontece? Geralmente quando eu saco a Neteller, no máximo no dia seguinte a IQ já aprovou. Quando ela aprova o saque, eu vendo o saldo Neteller para o senhor Money. Entendeu? No caso, se meu dinheiro estiver na Neteller e eu quiser mandar ele pro banco, é fácil? Oi? Se o meu dinheiro estiver na Neteller e aí eu quiser mandar pro banco, fica fácil? Cara, não, a taxa é muito grande. É melhor você vender o saldo para... Tem alguém com o microfone muito ruim aí, mano. É melhor você vender o saldo pro senhor Money. Entendeu? Melhor vender o saldo pro senhor Money. Como funciona esse senhor Money? Pô, mano, depois eu te explico amanhã, tá? Amanhã me manda uma mensagem no WhatsApp que eu explico melhor. Melhor. Eu vou explicar Eu explico lá no... Ei, Robson Fernando, seu mic tá estourado aí, velho. Tá aberto. Eu vou explicar no grupo, tá bom? Então, mas só uma perguntinha rapidinho aqui. No caso, Pode falar, meu querido. Se eu pedir o saque lá, por exemplo, no Banco do Brasil, eu posso depois pedir um saque para outro banco? Pode. Se o banco tem que ser no seu CPF, tem que ser a sua conta corrente. Se for conta corrente de outra pessoa, vai dar ruim. Mano. Fala. Pô, olha o som desse cara aí, cara, tá atrapalhando. O Robson Fernando, monta ele aí, ô Robson Fernando. Deixa eu falar, gente, a aula já acabou já, só tô terminando aqui, tirando algumas dúvidas já, mas já terminamos, tá? Alguém tem mais alguma dúvida aí pra tirar? Bertão, só pra testar o microfone, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, Felipe, tá show. Humberto, só rapidinho aqui. Por exemplo, se eu comprei lá para uma tendência de alta, certo? Qualquer valor, mesmo mínimo que seja acima daquela linha que eu comprei, é lucro ou não? A partir do ponto que você entrou para cima, se terminar em cima, pode terminar um pouquinho ou muito em cima, é lucro. Você ganhou, entendeu? Porque no meio... Porque quando tá contando o tempo lá, né, fica aparecendo, no caso, uma margem negativa, mesmo estando acima, às vezes, né? Mas aí no final fica positivo. Tem que esperar terminar a operação. Show de bola, show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém gravou a aula? Vê aí no grupo aí se alguém gravou aula, se alguém quiser. Só compartilha. Mais alguma pergunta aí? Pode falar, querido. Hoje eu fiz o depósito via boleto, né, no caso de R$1.500. Será que cai amanhã já? Você fez hoje? Isso. Provavelmente nessa madrugada, umas 4 horas da manhã você vai ter caído. Beleza. Então. Tá bom? Aí amanhã já deve estar lá na tua conta. Humberto, só para nível de conhecimento aí, tá, cara? Isso aí que você me falou, o Trade já funcionou, o meu já rodou, tá?
Se alguém tiver com esse problema, é só fazer aquele procedimento que você falou, de arquivo, nova conta demo, aí lá você cadastra o e-mail e tudo mais. E dá certo, né? Isso aí. Deu certo, mano, deu certo. Valeu, boa. Humberto, só a última para aproveitar aí. Fica à vontade, meu querido. Eu sei que eu tô adiantado, mas tipo assim, quais cursos você recomenda mais ou menos que valor pra gente começar a operar, para eu poder entendeu? Cara, o valor que caiba no seu bolso, velho. Tipo, tem gente aí que, igual o rapaz, botou R$1.500, mas tem gente que pode botar só 100 agora no momento, entendeu? Você bota o quanto você puder, mano. Se você puder botar 100, você bota 100. Se você puder botar 1.000, você bota 1.000. Entendeu? Show de bola. Só espera aí pra gente operar junto na próxima aula, entendeu? Pra você. Não, só vou operar na conta real só no final do curso mesmo. Tá ok, então. Valeu. Valeu. Mais alguém aí? Vou encerrar, hein? Ô, Humberto, só para tirar mais a última dúvida aqui. Pode falar. Que nem eu coloquei meu cartão também de crédito, porque eu já paguei o boleto. Aí eu queria fazer um saque. Eu tenho que só sacar pelo cartão, você disse? Ou eu tenho como eu retirar o cartão conversando com o suporte? Você depositou primeiro pelo cartão? Vai no suporte que eles falam, mano. Não, eles vão saber responder melhor que ele. Calma aí. Você depositou primeiro pelo cartão? Depositei R$150. Aí você perdeu esses 150. Não, eu tô com 500 de banco agora. Aí no caso veio a fatura do meu cartão no mês normal para me pagar, eu paguei. Tá, show. Só que agora, como eu quero fazer o saque, lá tá constando que eu tenho que tirar 150 pro cartão. Então, você vai ter que sacar pelo cartão. Saque pelo cartão, eles vão estornar o cartão na próxima fatura. Você vai ter R$150 de desconto. Ah, sim, entendi. Aí vai vir debitado já no meu cartão, então. Isso aí. Ah, não, beleza, show de bola. Porque eu tenho até uma conta no mesmo valor de R$150 também, que eu pago todo mês no cartão. Entendi. Então, já vai ser debitada, né? Isso. Ah, não, beleza, fechou. Valeu. Só isso. Galera, fui lá, hein? Valeu, Humberto. Coisa aí, manda mensagem aí. Valeu aí, mano. Parabéns.